Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 27 de maio de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. E os futuros das bolsas em Nova York recuam, enquanto moedas emergentes têm ganhos modestos. O minério de ferro reage positivamente após entrar em bear market. E a agenda ainda traz o Comitê Monetário Nacional e Paulo Guedes em evento com a indústria. O André Esteves também elogiou aí as reformas, enquanto os jornais, principalmente aqui no Brasil, estão destacando aí a ameaça de terceira onda na pandemia. Nos Estados Unidos, o mercado busca em dados do PIB, auxílio-desemprego e bens duráveis pistas quanto aos estímulos monetários e fiscais no país. Além disso, estão de olho aí nos estímulos que o Fed tem prometido manter, mas sem descartar aí um debate iminente sobre as reduções. Tá? Antes dos indicadores, o mercado global tem desempenho misto. Os juros futuros aqui no Brasil reagem ao leilão de títulos pré-fixados e o leilão de LFTs em um dia após o Tesouro Nacional elevar a fatia dos papéis atrelados ao IPCA e a Selic na dívida. O governo central, com estimativa de superávit e taxa de desemprego, que tem previsão de alta, também podem influenciar apostas aí nos juros depois que o IPCA 15 e o CAGED, abaixo do previsto, ajudaram a derrubar os DIs nos últimos dias. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em queda de 0,33%, Hong Kong fechou o dia também em queda de 0,18% e Xangai, na ponta oposta, fechou o dia em alta de 0,43%. Nesse momento, Londres cai 0,15%, Paris, na ponta oposta, sobe 0,54% agora pela manhã e Frankfurt, na ponta oposta, cai 0,27% nesse momento. Nas Américas não é diferente, os futuros de Dow Jones estão zerados hoje, estão subindo apenas 0,01%. Os futuros de S&P 500 na ponta oposta têm uma queda de 0,16%. E os futuros de Nasdaq também seguem em queda de 0,34% agora pela manhã. Na agenda hoje, bem recheada, nós temos a taxa de desemprego aqui no Brasil às 9 horas da manhã. Também temos os núcleos de pedidos de bens duráveis referentes a abril lá nos Estados Unidos às 9h30. No mesmo horário, temos o PIB às 9h30 da manhã e os pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos também às 9h30. Para fechar os dados ainda nos Estados Unidos, os 4 dados importantes no mesmo horário, temos as vendas pendentes de moradia às 9h30 nos Estados Unidos. No destaque internacional, na Ásia, na China, os lucros industriais avançaram 57% na comparação anual, em abril, obviamente por conta da pandemia. Na Alemanha, a confiança do consumidor medido pela GfK de junho ficou em menos 7, acima dos menos 8,8, que foi o dado anterior, porém ficou abaixo aí do consenso, que era uma estimativa de menos 5,2. Tá? Então foi um pouco pior do que esperado. Na Itália aí teve aceleração e surpresa positiva nas confianças do consumidor e da indústria de maio. Falando de China, por um lado, a Associação de Ferro e Metal da China diz que trabalhará com os reguladores para evitar as práticas monopolísticas, especulação e represamento. Por outro lado, o Ministério da Indústria está buscando um mecanismo para conter a produção de aço a partir de emissão de carbono, poluentes e consumo de energia excessivo. Um oficial do Ministério teria ressaltado que a China consegue abastecer sua demanda por aço de 2021 até 2025 apenas ajustando aí as importações e exportações, sem necessariamente ter que crescer a produção. Além disso, o efeito líquido disso é que o minério de ferro está subindo aí 6,7% agora pela manhã, devolvendo aí parte das quedas de ontem. Tá? O minério de ferro agora negociando a 183,25 dólares por tonelada, sendo que ontem chegou abaixo aí dos 180 dólares. Por último, as negociações dos Estados Unidos e da China tiveram a primeira reunião após a posse de Joe Biden. Os americanos disseram que discutiram os princípios da nova administração e sua revisão de relação comercial entre os dois países, além de estarem observando o cumprimento do acordo em que os chineses deveriam comprar 200 bilhões de dólares em produtos americanos em 2020 e 2021. O Ministério do Comércio da China classificou a conversa como cândida, pragmática e construtiva. Os dois lados prometeram continuar as conversas. No destaque local, no Brasil, jornais poucos movimentados. A Câmara aprovou a medida provisória do salário mínimo e mantém o valor de R$ 1.100 no salário mínimo, afastando o risco fiscal adicional. Lembrando que a gente comentou nesses últimos dias aí a intenção de alguns deputados de colocarem para R$ 1.102,70. A Casa também concluiu a votação da medida provisória que disciplina o acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC. Tá?
Ambos os textos caminham agora para o Senado. E também aqui no Brasil, Paulo Guedes diz que seu plano de inclusão de jovens no mercado de trabalho pode durar até um ano. O benefício de até R$ 600 será pago de maneira dividida entre a empresa e o governo e visa qualificar jovens que não estudam nem trabalham por meio de cursos oferecidos pelo empregador. O ministro diz que há recursos disponíveis para executar o programa em 2021. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.